Olá, alunos de redes de comunicação de dados. Vamos para mais uma aula gravada, né, onde estamos estudando a camada de aplicação. Camada de aplicação, e vimos conceitos introdutórios, vimos o FTP, vimos o HTTP, vimos o SMTP, e agora vamos ver o protocolo DNS. O protocolo DNS, Domain Name System, é um protocolo interno à rede. Então, o que significa isso? Todos os demais protocolos de arquitetura cliente-servidor que nós estamos vendo são protocolos que oferecem um serviço para o usuário. Então, o HTTP, você tem ali o browser que vai exibir a página para o usuário, o FTP também, você vai acessar o seu servidor FTP diretamente, vai pegar os seus arquivos, manipular os seus arquivos, né? O protocolo de e-mail também, você vai abrir ali o seu agente de usuário e vai manipular os seus e-mails. Ou seja, então esses protocolos oferecem serviço para os usuários diretamente. Já o DNS não. O DNS, o usuário comum da internet, ele não vai abrir um aplicativo, um software, e vai manipular o DNS e dali extrair um tipo de serviço direto. Ele não é assim. Ele é um serviço interno da internet. Né? Ele oferece serviço para o HTTP. Né? Então, o HTTP chama o DNS para resolver nome. Então, basicamente, é isso que o DNS faz. Ele trabalha em conjunto com o HTTP, né, resolvendo nomes. Por quê? Porque para nós fica muito mais simples decorarmos nomes. Então, decorar, por exemplo, o site da UFSJ, ufsj.edu.br. Então, fica mais natural para nós trabalharmos com string, trabalharmos com nomes. Já a rede não tem condições de trabalhar com string. A rede trabalha com número, endereços IPs. Né? Então, o servidor web onde está hospedada a página da UFSJ, né, ele tem um endereço IP válido na internet. E a rede entende esse servidor com aquele endereço IP. Só que nós não vamos decorar, sei lá, um IPv4, sei lá, 200.195.32.30. Né? Digamos que esse fosse o endereço do servidor que está hospedado na página da UFSJ. Então, não é natural para nós decorar esse número. Né? Para nós é natural o ufsj.edu.br. Então, o que acontece? Quando digitamos, né, o fsj.edu.br, o HTTP chama o DNS, chama o protocolo DNS, e esse protocolo vai fazer a resolução de IP para nome, de nome para IP. Né? Ele vai fazer essa correspondência. Então, é o que é dito aí, ó, as pessoas se identificam de várias formas. Né? Na internet, a identificação é IPv4 com 32 bits ou IPv6. Né? Agora, o DNS vai justamente relacionar nome com IP, IP com nome. Então, o DNS primeiro, é uma base de dados distribuída. O que significa isso? Não existe um servidor DNS que tem todas as resoluções IP nome do mundo. Ou seja, então é uma base de dados distribuída e escalonada. Né? Ou seja, implementada numa hierarquia de muitos servidores de nomes. Então vão existir vários tipos de servidores de nome em uma hierarquia. Servidor local, servidor intermediário, servidor raiz,
servidor com autoridade, né? Então, nessa estrutura de distribuída e hierárquica. Então, o DNS é um protocolo da camada de aplicação. Os hosts, roteadores, se comunicam com os servidores de nome para resolver os nomes. Correspondência, nome, IP, IP, nome. É uma função interna da internet, como a gente já enfatizou bem, implementada como protocolo da camada de aplicação. Então, a primeira questão, por que não centralizar o DNS? Por que não implementar um único servidor DNS com todas as resoluções do mundo? Primeira coisa que seria um ponto único de falha. Então, se houver algum problema de terremoto, de guerra, seja lá o que for o problema, né, se o ponto for único, falhou aquele ponto, toda a estrutura mundial da internet estaria em risco. Né? Uma outra questão é o volume de tráfego em volta desse servidor DNS único, hipotético, né, que estamos imaginando. Então, haveria um volume de tráfego muito grande na borda, próximo ali a esse servidor, né, porque todas as conexões HTTP estariam se direcionando até ele para resolver IP nome. Outra questão é uma base de dados distante. Imagina o seguinte: se estamos no Brasil e implementa-se esse servidor DNS no Japão, né? Então nós iríamos sofrer com esse atraso de propagação muito grande. Né? Uma outra questão, manutenção. Como é que você daria manutenção nesse grande servidor? Né? E também não cresce junto com a rede. A conclusão disso é uma base de dados distribuída, não é centralizada. Nenhum servidor tem todos os mapeamentos de nomes do mundo, da internet. Então, nós já adiantamos que existem vários tipos de servidores DNS. Servidores de nome locais, intermediários, com autoridade, raiz. Então, vamos ver esses tipos de servidores. Servidor de nome local, né? É a primeira consulta que vai ser feita. Então, a primeira consulta, né, nessa resolução de nomes é feita ao servidor local. Então, se o computador não sabe resolver aquela correlação IP-nome, ele pergunta ao servidor local. Cada provedor ou empresa tem esse servidor, então, eventualmente, você pode usar da sua empresa, pode usar um servidor fora do Google, tá? Da UFMG, isso aí não tem problema nenhum. Você configura isso nas configurações de TCP/IP. É o primeiro servidor DNS configurado no TCP/IP do computador. Consultas dos computadores locais ao DNS vão primeiro para o servidor de nomes locais, então ele é a primeira consulta. Servidores de nome com autoridade. Servidor de nome com autoridade é o seguinte: você vai registrar um domínio no Brasil, né, que inclusive é registrado no registro.br. Quem é responsável por isso é o CGI, Comitê Gestor da Internet, e quem é responsável por isso é o CGI, e dentro do CGI existe o registro.br, e é lá no registro.br que você vai entrar e registrar um domínio, por exemplo, que estiver vago, obviamente. Então, no Brasil é feito dessa forma. E também existem entidades como a AICA, né? Entidades internacionais que fazem esse controle, né? Mas enfim, o servidor de nome com autoridade é o servidor onde, por exemplo, no Brasil, o registro.br implementa todas as resoluções do Brasil. Então, se é um domínio registrado aqui no Brasil,
tem no servidor com autoridade do registro.br. E os servidores de nome raiz? Os servidores de nome raiz, eles não têm todas as correspondências do mundo, mas eles sabem onde encontrar todas as correspondências do mundo. Então, você primeiro pergunta a um servidor local. Esse servidor local, se não souber, pergunta a um servidor intermediário. Esse servidor intermediário pode perguntar a um servidor raiz. O servidor raiz não tem obrigação de saber a resolução, não necessariamente termina nele, mas ele tem que saber onde obter a informação. Então, são contratados pelos servidores de nome locais que não podem resolver um nome. Esses servidores de nome raiz buscam servidores de nomes com autoridade se o mapeamento do nome não for conhecido. Então, se ele não tem a resolução no cache dele, né, no cache do DNS raiz, se ele não tem a resolução, né, ele vai buscar num servidor com autoridade responsável por aquele domínio. Né? Então eles vão conseguir o mapeamento e retornam o mapeamento para o servidor de nome local, né, que vai buscar essa resolução. Depois nós vamos ver vários exemplos aí, vai ficar mais fácil. Tá? Então, os servidores, isso é de 2014, mas eu acho que ainda está na mesma situação, a distribuição dos servidores DNS raiz no mundo. Né? Então você tem aí uma concentração muito grande nos Estados Unidos. Né? Você tem aí em uma concentração, inclusive, maior na costa leste. Né? Você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 servidores DNS raiz na costa leste dos Estados Unidos, mais 4 na costa oeste. Você tem 9 servidores raiz nos Estados Unidos, 2 na Europa, né? E 1 no Japão. Então, 13 servidores raiz. Então, os exemplos de consulta DNS. Né? Então, nesse exemplo aí, o computador solicitante, né, pergunta primeiro para o servidor DNS local dele. Então ele tem um nome ali, não sabe o IP, então ele pergunta para o servidor local. O servidor local, se ele estiver, se existir no cache dele a correspondência, ele já responde e termina por aí. Né? O computador pergunta para o local, se ele tem no cache ali a resolução, ele já retorna, né, e termina por aí a consulta DNS. Mas se ele não tiver, ele pode perguntar para um intermediário, não é esse caso, e ele pode perguntar diretamente para um servidor de nome raiz. De novo, o servidor de nome raiz não é obrigado a ter todas as resoluções, mas ele sabe onde encontrar. Então ele sabe mapear o servidor de nome com autoridade daquele endereço. Então nesse exemplo aí ele vai lá, pergunta no servidor de nome com autoridade, que é esse DNS umass.edu. Então ele vai lá, pergunta qual é a resolução. Esse servidor, sim, é obrigado a ter a resolução, porque ele é o servidor com autoridade para aquele tipo de domínio. Então, ele necessariamente vai ter a resolução. Devolve a resolução para o servidor de nome raiz. O servidor de nome raiz atualiza o cache dele. Então, alguém, se vier perguntar para ele logo depois, ele já vai ter essa resolução, não vai precisar buscar lá no servidor de nome com autoridade. Então, o servidor de nome raiz atualiza o cache dele com essa tabela dele, né, com essa resolução, passa para o servidor de nome local.
O servidor de nome local também atualiza a tabela dele, também atualiza o cache dele e passa para o computador solicitante. Tá? Logo depois, se algum outro computador pedir a esse servidor de nome local essa resolução, ele já vai ter, já vai fornecer. E uma outra consulta que terminar no nome, no servidor de nome raiz, também já vai ter a resposta direta sem precisar de ir no servidor de nome com autoridade. Ok? Vamos à próxima então. Um outro exemplo de consulta da DNS, né? Aqui sim usando um servidor de nome intermediário. Então, o computador solicitante pergunta ao servidor de nome local a resolução que ele precisa. O servidor local não tem, nesse caso não tem, pergunta ao servidor de nome raiz. O servidor de nome raiz passa por um servidor de nome intermediário até chegar num servidor de nome com autoridade daquele domínio. Aí sim, a resolução é feita, né? Passa para o servidor, essa resolução para o servidor de nome intermediário, ele atualiza o cache dele, passa para o servidor de nome raiz, ele atualiza o cache dele, passa para o servidor de nome local, ele atualiza o cache dele, e aí sim a resolução chega ao computador solicitante. Ok? Então essa é que é a dinâmica desse exemplo de resolução de nome, tá? Ok. Lembrando também, olha, que esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Tá aí mostrando o fluxo dessas consultas indo e voltando, né? E sempre lembrando que você tem um tempo associado a cada uma dessas consultas, né? Inclusive um tempo de propagação envolvido também. A consulta recursiva, né? Consultas encadeadas, né? Então, nesse exemplo aí, o computador solicitante pergunta ao servidor local, ele não tem a correspondência, pergunta ao servidor de nome raiz. O servidor de nome raiz, ele sempre é obrigado a ter um mapeamento para chegar no servidor de nomes com autoridade, mas ele não precisa necessariamente ele fazer esse trabalho. Nesse caso aí, o que acontece? O servidor local pergunta para o servidor de nome raiz, o servidor de nome raiz manda um mapeamento para esse servidor local e ele vai buscar no intermediário, através do link 4 aí. Então ele busca no servidor de nome intermediário, pergunta para ele, e o servidor de nome intermediário pergunta ao servidor de nome com autoridade. Então, nesse caso aí, o servidor de nome raiz, ele não vai buscar a resolução, ele só passa o mapeamento, ok? Então, armazenando e atualizando registros. Uma vez que um servidor de nomes aprende um mapeamento, ele armazena esse mapeamento num tipo de registro do tipo cache, memória cache, né? Obviamente que esse espaço de memória não é infinito, então isso é escrito por cima, chega um ponto que né, você perde aquela resolução, então o registro de cache torna-se obsoletos, desaparecem depois de um certo tempo, geralmente alguns dias. Mecanismos de atualização e notificação sendo projetados pelo IETF através do RFC 2136. Os registros do DNS, né? O DNS ele é uma base de dados distribuída
que armazena registros de recurso. Registro de recurso é a mensagem do DNS, é o pacote do DNS, digamos assim, né? E os registros de recurso têm os campos, né, name, value, type, TTL, né? O type pode ser tipo A, tipo NS, tipo CNAME ou tipo MX. Se o campo type for do tipo A, né, no campo name vai ser o nome de um computador, no campo value vai ser o endereço IP. Se o tipo do registro de recurso for o tipo NS, né, name vai ser um domínio e value vai ser o endereço IP do servidor de nomes com autoridade para esse domínio. Se no campo tipo estiver CNAME, no campo name vai ser um apelido para algum nome canônico, né? E no campo value é esse nome canônico. Aí o que acontece, gente? Apelido é a URL que normalmente nós decoramos. Então, no exemplo aí, www.ibm.com. Mas na rede, né, esse endereço não é dessa forma. O endereço canônico, real, apelido é www.ibm.com. E o nome canônico, o nome real, é esse server east.backup2.ibm.com, ok? E o tipo MX, value vai ser o nome do servidor de correio associado com o name. Então, vamos ver esses pacotes, esses registros, né, esses registros de recursos. Então, o pacote do DNS, da mensagem DNS, que o nome correto é registro de recursos, né? Sempre tem uma mensagem de consulta e uma mensagem de resposta, até pela própria natureza do protocolo. Ambas com o mesmo formato de mensagem. Então você vai ter aí 12 bytes, né, para um cabeçalho, onde você vai ter identificação, um número de 16 bits para consulta, né? Então você tem que saber quem está perguntando e a resposta para quem que é, e isso é identificado justamente através desse campo identificação. Campos de flags, como vai mostrar se é um registro de recurso de consulta ou de resposta, se a recursão é desejada, se ela é disponível, né? Se a resposta vem de um servidor com autoridade. Número de, de perguntas, número de respostas, número de autoridade, número de RRs adicionais. E aí o corpo do registro de recurso, né? Campo de dados, digamos assim. Você tem aí 4 campos. Campo questions, que é campos de nome e tipo para uma consulta. Lembra lá o que é nome e tipo? Né? Name e type. Os registros de recurso de resposta a uma consulta. Então, aqui no answer é o que se conseguiu de resposta para essa resolução. No questions é a pergunta, o que eu quero resolver. Na maioria das vezes é resolver onde está o endereço para aquela URL, de um servidor para aquela URL, né? Então, as perguntas o campo de respostas, o campo de autoridade, registros para servidores com autoridade e alguma informação adicional que pode ser útil. E aí o FTP a gente já viu aqui, então a gente termina o DNS. Então vamos deixar essa aula para, né, o protocolo DNS. Ok? Então, até mais. Um abraço a todos.